Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira, para você que está chegando aqui agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo e vamos juntos semear boas sementes na vida de outras pessoas através da palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua presença. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, essa outra pessoa que está aí ouvindo, Senhor, a leitura da Tua palavra, Senhor. Cubra ela, Senhor, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo. Deus amado, eu te peço, Senhor Jesus, que estejamos aqui, Senhor, de corpo, alma e espírito, para de fato aprender mais de Ti. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém! E hoje é o nosso 66º dia. Nós vamos ler Números, capítulo 8 ao capítulo 9, versículo 23. Como devem ser acesas as lâmpadas? Capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim: defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido. Desde o seu pé até as suas flores era batido. Conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candeeiro. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás, para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, e então sacrifica tu um para expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverá por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim, os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas, desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério, e nunca mais servirão. Porém, com os seus filhos, servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. A celebração da Páscoa no deserto do Sinai. Capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai,
no segundo ano da saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa e a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde no deserto do Sinai. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração para os ausentes e aos imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto. Porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? E disse-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrarás a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estavam sobre o tabernáculo como a aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia uma aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor, e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Estudo de hoje, Números capítulo 9, versículo 17 ao 23. Os israelitas viajavam e acampavam conforme Deus guiava-os. Eles desmontavam o acampamento e começavam a deslocar-se. Quando a nuvem parava, o povo sabia que devia ficar ali. Às vezes, Deus leva-nos a novos lugares na vida, mas também nos deixa ficar onde estamos. Quando você segue a orientação de Deus, sabe que está onde Ele quer que você esteja por enquanto, seja deslocando-se ou seja ficando em um lugar só. Onde quer que esteja agora, em vez de orar, Deus, onde quer que você quer que eu vá agora? Pergunte, Deus, o que o Senhor quer que eu faça enquanto eu estou aqui? Para responder essa pergunta, olhe para quem Deus colocou na sua vida neste momento, as atividades que está envolvido e o trabalho que está realizando, e quais habilidades você tem. Tudo isso pode ser parte do que Deus planejou para a sua vida.
A orientação do Altíssimo não é apenas para o seu próximo passo. Ele tem um propósito para o lugar que você está agora. E qual é? Marcos capítulo 13, versículo 14 ao versículo 37. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por eles escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhe disser, veja, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo das nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também será quando virem essas coisas acontecendo. Saiba que ele está próximo às portas. E eu lhes asseguro que não se passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: vigiem. Jesus é ungido em Betânia. Capítulo 14. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer, uns aos outros indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram:
Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade e um homem carregado um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. E os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. E eles ficaram tristes, e um por um lhes disseram: Com certeza não sou eu. E afirmou Jesus: É um dos 12. Alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. E disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro insistia ainda: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca o negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo. Não pôde vigiar nem por 1 hora? Estudo de hoje, Marcos capítulo 13, versículo 21 ao 37. Marcos 13 diz-nos como viver enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Jesus repetidamente pede que a plateia tenha atenção. Jesus está ensinando que a preparação, não o cálculo, é necessário. Ninguém pode prever pela Escritura ou pela ciência o dia exato da volta do Messias. Você não ousa adiar suas preparações porque não sabe quando a sua volta vai ocorrer. A forma de preparar-se é amar ao Senhor e deixar que o amor seja manifesto em obediência à palavra de Deus e ao seu Espírito a cada dia. Só então você estará pronto. É possível que os cristãos sejam enganados? Sim. Tão convincentes serão os argumentos e provas de enganadores no fim dos tempos que será difícil não se afastarem de Cristo. Se estivermos preparados, Jesus diz, podemos permanecer fiéis, mas se não estivermos preparados, iremos abandoná-lo. Jesus não estabelece uma linha de tempo para que possamos saber quando nos preparar. Ele quer que as pessoas estejam prontas neste momento, porque essas são as pessoas que Deus pode usar agora. O que você está fazendo para se preparar para a volta de Cristo? Orando salmos. Reflita em oração se sua obediência a Deus tem sido com o espírito correto. Em caso negativo, confesse isso a Ele. Salmo capítulo 50.
do versículo 1 ao versículo 23. Deus governa o mundo. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Capítulo 50. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto, clamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas o ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras por detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão, e fala mal contra o filho de tua mãe. Essas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos façam em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 29 e 30. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco durarão na terra. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje, nosso 66º dia. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eu espero você aqui amanhã. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com alguém, curtir ele e bora semear boas sementes. Tchau!